Olá, bom dia pessoal. E aí, espero que não estejam cansados, né? Comigo é a última aula de vocês hoje, né? Mas a gente precisa continuar, tá bom? Então, vamos lá continuar com o nosso conteúdo sobre transporte através da membrana, especificando hoje o transporte ativo, tá? Então, preste bem atenção. Ele é um pouquinho mais complexo do que o transporte passivo, que a gente tem lá no transporte passivo, a difusão e a osmose, onde a difusão, ela tem a difusão simples e a difusão facilitada e o processo de osmose, ok? Então, aqui no transporte ativo, nós já vamos ver logo de cara que é um processo onde ele vai haver um gasto de energia. Então, isso é uma das características principais desse processo, o fato dele ter gasto de energia, certo? E aí, nós temos onde o transporte ativo depende de uma relação altamente específica. Olha só, entre as proteínas, essas estruturas aqui, ó, em azul, certo? Da membrana e o material a ser transportado. Então, observem aqui, ó, é uma relação bem íntima entre as proteínas e o material a ser transportado, como se ele fosse, olha, realmente se encaixar nessa estrutura proteica para que ele seja transportado, ok? É isso que ele está dizendo aqui. Pois esse transporte ocorre contra o gradiente de concentração, ou seja, do local de menor concentração de uma determinada substância para o local de maior concentração, utilizando uma proteína carreadora. E com isso vai ocorrer o que? O gasto de energia, que é o que tem aqui, ó, ADP e ATP. Então, esse carreamento, esse lançamento de uma determinada substância, tá? Do local de menor concentração para o de maior concentração, certo? Ele vai ter um gasto de energia. Então, a célula, ela vai sofrer, né, de uma certa forma, com esse tipo de transporte. E aí a gente tem um exemplo que ele é bastante característico e sempre vem esse exemplo no transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio, tá? Onde ele é caracterizado, certo? Pelo fato de que as células em repouso contêm quase 20 vezes mais íons de potássio, certo? Que é isso aqui, essas bolinhas azul, em azul, tá? Que está em grande quantidade aqui dentro desse círculo que está representando quem? A célula, tá? E aí, há quase 20 vezes mais de íons de sódio, tá? Que no interior. Então, olha, fora dessa célula, certo? Há quase 20 vezes mais íons de sódio de concentração. E o que é que acontece, né? A célula, ela bombeia o potássio constantemente para dentro e os íons de sódio para fora. Então, ela vai tentando fazer um equilíbrio. Então, constantemente, esses íons de potássio vai para fora desse ambiente celular, certo? E o sódio, constantemente, ele vai adentrar. E isso vai haver o que? Um gasto de energia, tá? E é o que está aqui bem especificado. Então, esse processo na célula, constantemente vai ocorrer esse gasto energético. E aí,
Existe um outro tipo bastante característico dos processos ativos, que é chamado de endocitose ou transporte em bloco, tá? Esse é bem interessante e tem características bem específicas. E aí o primeiro deles que a gente estuda é a fagocitose, né? Então esse termo é algo que vocês já ouviram falar, com certeza. Tá? Então, o processo de fagocitose, ele vai fagocitar, ele vai englobar uma determinada estrutura, nesse caso aqui, uma determinada partícula sólida, tá? E aí, a literatura diz, é o processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas pela emissão de pseudópodos. O que seriam pseudópodos? Vamos dar um exemplo. As amebas. Né? As amebas, elas têm um prolongamento, certo? Que a gente chama esses prolongamentos de pseudópodos, ou seja, falsos pés. E aí ele cita aqui, né? O exemplo das amebas, quando as amebas atuam com os macrófagos, né? Que fagocitam o quê? Os antígenos, certo? Aí aqui na imagem a gente tem esse exemplo, tá? A gente tem aqui esse ambiente celular, certo? Tem a partícula sólida e esse prolongamento aqui, ó, que está nessa setinha e nessa outra setinha, são os pseudópodos. Então, ele vai, ó, se alongando para englobar, ó, para trazer para dentro desse corpo celular essa partícula sólida. Então, após a fagocitose, ocorre a formação de uma bolsa denominada fagossomo. Tá? Então, essa bolsinha aqui que foi formada dentro da célula é chamada de fagossomo. E a gente tem um outro processo, que é chamado de pinocitose, tá? Onde nessa pinocitose tem uma outra ocorrência também bastante interessante, que é o processo pelo qual a célula vai englobar também, só que em vez de partículas sólidas, são gotículas de líquido, ó, proveniente de invaginações, né, de membrana. Então, aqui, ó, lá ele ia englobar, ele ia abraçar, aqui ele vai o que? Englobar, trazendo para dentro, tá? E aí, esse processo de pinocitose, né? Após esse processo ocorre a formação de uma bolsa, tá? Que aqui, essa bolsinha, ela é chamada de pinossomo, né? Lá na fagocitose, essa bolsa era chamada de fagossomo, ok, pessoal? Um outro tipo de processo é chamado de exocitose, que é o mecanismo pelo qual as macromoléculas, isso é bem interessante, tem lá no material de vocês também, pelo qual as macromoléculas contidas em vesículas citoplasmáticas são transportadas, tá? Desde a vesícula para a membrana, certo? Para dentro ele vai englobando, formando vesículas citoplasmáticas, como mostra aqui, E essa membrana, pessoal, essa membrana citoplasmática, ela tem algumas especializações, certo? Que a gente chama de especializações de membrana ou especializações da membrana, ou seja, algumas funções, algumas características específicas dessa membrana que vai realizar funções específicas no organismo, tá? Ou que a gente fala na célula. Uma delas é a chamada microvilosidades, certo? Onde essas microvilosidades são expansões que são semelhantes a dedos de uma luva, que aumentam a superfície de absorção, tá? Vamos dar um exemplo. A gente tem uma sanfona, ela é toda dobradinha, não é? Então, a sanfona é toda dobradinha, ela vai ficar em um tamanho menor e um tamanho encurtado. Se essa sanfona ela for esticada,
essa área ela vai ser aumentada, não é isso? Então, essas microvilosidades do nosso organismo, elas são encontradas lá no intestino, na mucosa do intestino. E tem a função de aumentar, de expandir a superfície de absorção. E é também encontrada lá nos túbulos renais, ok? Um outro tipo importante dessas especializações são as interdigitações, que aí ela vai fazer, tem a importante característica de interligar uma membrana celular a outra, uma célula vizinha, certo? Então, a gente tem a membrana celular e tem essas interdigitações, que vai fazer essas ligações. E aí ele coloca o conjunto de saliências e reentrâncias nas membranas de células vizinhas que se encaixam, aumentando a superfície e facilitando as trocas entre elas. Então, isso vai facilitar as trocas entre uma célula e outra, de material e de substâncias. São observadas também nas células do túbulo renais, certo? Dos tubos renais. Um outro tipo de especialização bem interessante, que tem lá no material de vocês também, são os desmossomos, tá? Esses desmossomos, eles também vão ter essa função de ligação, tá? Entre uma célula e outra. E diz assim, ó, são placas arredondadas, formadas pelas membranas de células vizinhas. O espaço entre as membranas é ocupado por um material mais eletrodenso que o glicocálise. Então, é esse aqui, pessoal. Essas estruturazinhas aqui, ó, que estão aparecendo, certo? Então, na superfície interna, ela se insere, ó, em filamentos. Esses filamentos aqui que vocês estão vendo, nessa coloração lilás claro, certo? Então, os filamentos, ó, que mergulham no interior da célula, é o local de ancoragem dos componentes do citoesqueleto e de forte adesão entre células e outras. O citoesqueleto, pessoal, é realmente como se fosse um esqueleto que fosse da estrutura celular, certo? Assim como o esqueleto do nosso corpo um todo, ele vai ajudar na nossa sustentação, na nossa forma, o citoesqueleto de uma célula ele também vai ter essa função, tá? E aqui ele vai estar unido com esses desmossomos para auxiliar na adesão entre as células vizinhas, unindo uma célula à outra. E aí, por fim, nós temos o complexo juncional, tá? Que esse complexo juncional, em alguns materiais, chama de grampo. Essas estruturas aqui, ó. Aqui ele está como complexo funcional, né? Mas ele também pode ser chamado de complexo juncional. E é presente, ó, em células epiteliais, né? Então, células epiteliais, células de revestimento, próximo à extremidade celular livre. É constituído por uma zona de oclusão, tá? Que veda o trânsito de substâncias entre as células. Uma zona de adesão semelhante aos desmossomos, tá? Mas colocadas como um cinto, como um grampo. Em alguns materiais tem como um grampo, um cinto ou grampo, ao redor da célula, tá? E que por vários desmossomos. Então, essa estrutura vai favorecer a vedação e a adesão entre uma célula e outra, também favorecendo essa união, essa junção entre uma célula e outra. Então, é isso, pessoal. O nosso conteúdo de hoje, ele foi um pouquinho menor, né? Por conta que nós já havíamos visto a outra parte. Então, o transporte ativo, é importante vocês saberem, gravarem, que ele vai ter um gasto de energia, certo? E
que vai apresentar algumas características bem específicas da célula, ok? Então, obrigada. Vamos agora passar para as atividades, tá? Que estão postadas lá na sala de aula do Google, para que vocês possam realizar. Lembrando, não esqueçam, eu estou aqui para que vocês possam retirar as dúvidas, né? Ou até mesmo conversar sobre o conteúdo, tá bom? Então, muito obrigada e bom dia, e vamos continuar aí com os nossos estudos, beleza, pessoal? Beijão!